às vezes eu era reprimida, às vezes brigava comigo, mas isso não é nada que me magoa, porque elas brigavam igual brigavam com os filhos. É para educar, é para cuidar, então nunca foi perdida a linha nesse sentido. Quando foi, em que momento que eu consegui sentir, perceber que o Senhor ouvia tudo aquilo que eu falava? E foi desde muito pequeno. E foi com a minha mãe. Porque eu não me lembro da minha mãe jovem. A minha mãe, quando eu tenho lembrança da minha mãe, ela já era idosa, ela já era velhinha. E ela era muito doentinha, muito doente. E eu lembro que a minha fé em Deus se fortalecia quando ela adoecia. Porque eu era pequena e eu tinha pavor de perder a minha mãe. E aí eu lembro de uns lugares, eu pequenininha, dos lugares que eu me ajoelhava para pedir a Deus pela vida dela. E eu lembro qual que era a oração que eu fazia. Senhor, não leve ela, porque eu não estou preparada para perder. Então me prepara, deixa ela mais um pouco comigo, dê mais vida para ela, para o Senhor me preparar para o dia que eu tiver que perder. E eu orei isso por muitos e muitos anos da minha vida. Muitos anos mesmo. E aí o Senhor me veio a lembrança de momentos específicos dessas orações. E como ela foi mudando, mas o conteúdo dela era sempre o mesmo. Eu não estou preparada para perder minha mãe. E o Senhor sabe disso. E eu ainda colocava Deus na parede. Ó, tu sabe, Deus, que eu não estou. Tu sabes que eu estou falando aí e eu não estou. E Deus foi me preparando. E aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fui crescendo. E aí eu tive a perda do meu pai. Eu perdi o meu pai com 16 anos. Foi extremamente doloroso. Porque o meu pai, ele faleceu de câncer na cabeça. E eu lembro como Deus me usou naquele momento. Como que Deus, naquela época, me preparou para eu ser o que eu sou hoje. Porque o meu pai precisou ir para o Paraná para fazer o tratamento de câncer dele. E na época, os meus irmãos mais velhos não estavam em Cacoal. Eles estavam em Porto Velho trabalhando. E eu era estagiária da escola. E eu lembro que meu pai não tinha dinheiro para ir. E eu era estagiária, então eu recebia o estágio para poder. E aí eu lembro que eu fui na minha chefe e eu pedi para ela. Falei, adianta o meu salário, meu pai está indo hoje para o Paraná sozinho, ele está doente. E ele não tem dinheiro para ir. Eu lembro que ele tinha R$30 na carteira. E era uma viagem de ônibus, uma pessoa doente, e eu implorei para ela. Aí ela falou, eu não posso pagar, porque quem paga é a prefeitura e tal, é um convênio, mas eu vou adiantar o meu dinheiro para você, e quando você receber, você me devolve. E assim ela fez. Eu lembro, gente, que isso era meio-dia, meu pai saía 1h da tarde, eu peguei a bicicleta e eu fui desesperada para casa para poder dar o dinheiro para ele. E aí quando chegou lá, eu dei o dinheiro todo para ele e ele dividiu. Ele falou, não, porque na época minha mãe não era aposentada, só tinha eu, meu pai e meu avô. Eu trabalhava, meu avô recebia aposentadoria e a gente vivia disso. E aí ele falou, não, vai fazer falta para você e para sua mãe, então vamos dividir pela metade. E aí ele pegou metade e levou. E a metade ficou com nós para a gente passar o mês. E aí eu vi o quão bom e o quão era importante eu trabalhar. E aí eu agradeci a Deus, falei, Senhor, louvado seja Deus, porque eu trabalhei e eu pude fazer isso pelo meu pai. E aí ele foi embora e eu fiquei feliz da vida ali e tal. E a vida seguiu. E quando meu pai faleceu, voltou no bolso dele R$30. Exatamente R$30. E aí a minha mãe pegou esse dinheiro e quis me devolver e me deu um enorme estômago tão terrível. Eu falei, não, mãe, não quero não. Não fez falta. E aí a dor do meu pai foi uma dor, mas eu superei. E eu vou confessar para vocês que eu superei mesmo. Eu não cresci uma menina traumatizada porque eu perdi o pai, nada. Mas eu cresci uma mulher responsável por trabalhar. Então, por muitos anos da minha vida, eu era útil trabalhando. E aí a minha tristeza e a minha infelicidade é quando eu não tinha trabalho, quando eu estava desempregada. Porque eu era provedora da minha casa. Pensa, a minha mãe cuidava de uma neta que ela criava, aí tinha a neta, eu, meu avô e a minha mãe. Minha mãe tinha uma aposentadoria, meu avô tinha a aposentadoria dele e eu tinha o meu salário. Pensa se eu não tivesse o meu salário, eu ser um gasto a mais para minha mãe e para o meu avô. Então, essa era a minha dor. E foi minha dor por muito, muito, muito tempo. Foi essa dor que me fez ir para Porto Velho. Porque eu fiquei desempregada
E aí eu vim para Porto Velho, mas eu quero contar uma outra parte dessa minha história. Eu trabalhei numa empresa, eu entrei nessa empresa muito pequena e eu prosperei muito, cresci muito. E os meus chefes foram pessoas assim que me abençoaram muito. E em algum momento da minha vida eles falaram: Fabiana, vamos para Cuiabá, eu pago sua faculdade lá. E aí eu deixei minha mãe e meu avô e eu fui para Cuiabá e lá eu fiquei 1 ano e meio. A última vez que eu vim para Cacoal, eu lembro do meu avô encostado na porta, chorando, pedindo para mim não ir. O meu pai foi maravilhoso, mas amor, ternura, proteção, eu recebi do meu avô. O meu avô, ele me amava incondicionalmente. Ontem eu estava lembrando disso e aí eu senti meu coração quentinho, como eu era amada por ele. Ele era aquele nordestino que tudo ele ficava com raiva, então ele se entregava com meus irmãos, ele se entregava com todo mundo, mas a sabiana dele era preciosa. Então, tipo assim, qualquer momento que eu precisasse de um abraço, eu tinha do meu avô. Se eu precisava de dinheiro, meu avô me dava. Gente, meu avô era muito criança, ele não dava dinheiro para ninguém. Mas para mim, ele me dava quando ele ficava bravo, porque ele dava dinheiro para mim ir para festa, gastar dinheiro à toa. E ela ficava revoltada. Ela queria voar no meu avô e ele ficava rindo. Deixa a bichinha, ela tá tristinha aí. E aí, o primeiro grande trauma da minha vida que eu murmurei para Deus foi quando eu perdi meu avô. Porque eu não morava em Cacoal, eu morava em Cuiabá. Eu não conseguia vir de avião, porque se eu viesse de avião eu vinha até Porto Velho. Como que eu ia de Porto Velho a Cacoal? E aí eu tive que vir de ônibus. E eu lembro o quanto eu murmurei com Deus, o quanto eu reclamei. Por que o Senhor não esperou? Por que o Senhor permitiu que ele morresse e eu não visse? E por que eu passei por essa dor? Deus, tu não me ama, tu não gosta de mim, porque minha vida é só um sofrimento. E eu vim o caminho inteiro murmurando e vim reclamando e eu cheguei e eu não consegui enterrar ele. Aí sim foi uma dor que por muito tempo eu não superei. Porque o meu avô era o amor da minha vida e eu não me despedi. Não me despedi dele. Foi doído, foi sofrido, foi traumático, mas eu superei. Porque eu tinha minha mãe, ainda tinha minha mãe ali. Então, minha mãe era meu amuleto. E aí eu fiquei desempregada, uma situação financeira muito ruim, e aí eu vim para Porto Velho e deixei a minha mãe para trás. Minha mãe adoeceu terrivelmente, ela ficou verde, a vesícula dela agravou, não sei se estourou, enfim. E aí tinha uma irmã que morava do lado da minha casa, um que morava no fundo, mas eles achavam que quem tinha obrigação de cuidar da minha mãe era eu, porque eu fui criada para isso. Quando eu nasci, minha mãe dizia, essa vai cuidar de mim. Quando eu cresci, meus irmãos diziam, essa vai cuidar da mãe. E aí eu cresci na obrigação de cuidar da minha mãe. Então, por muito tempo e por muitas coisas eu deixei de fazer para cuidar da minha mãe. E eu fiz. Mas nem sempre eu fiz bem. Porque eu fiz enquanto eu era solteira. Quando eu me casei, ficou pesado. Porque daí eu tinha filhos, eu tinha uma situação financeira bem humilde. Gente, eu lembro que eu morava aqui numa época e o meu filho acabou o leite dele. E aí eu recebi no outro dia e eu não tinha como, e eu fui pedir fiado no mercado. E o homem me humilhou. Eu lembro que a lágrima desceu, mas eu fiquei lá esperando esse homem me vender o leite, porque eu não podia voltar para casa, porque como que eu ia voltar sem o leite? E eu não tinha quem recorrer. Então eu era muito humilde. E aí eu tinha que cuidar dos meus filhos. Eu era extremamente trabalhadeira, então eu trabalhava, cuidava dos filhos, deixava na creche. E aí meu marido trabalhava com um lado, e aí eu abandonei minha mãe. Porque daí eu não tinha tempo. Aí ela ficou na casa dela, e aí eu ficava na minha, e eu ia de vez em quando, e aí os meus irmãos exigiam de mim que eu cuidasse da minha mãe, e eu não tinha mais aquela disposição. Que quando eu era solteira, estava tudo bem. Eu cresci para isso, eu nasci para isso, eu fui feita para isso. Então tá tudo bem. Mas aí as coisas mudaram. E aí a minha vida virou um inferno espiritual. Porque eu peguei ódio dos meus irmãos de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Ódio. Eu queria distância deles. E eles também pegaram por mim. Porque eles queriam que eu cuidasse dela. E eu não podia cuidar dela como eles queriam. E eu queria que eles dividissem o fardo. Vamos dividir, todo mundo é filho. Aí eu comecei a falar. Porque antes eu não falava. Eu era mais ou menos da idade das filhas dele.
Então, o que as filhas dele faziam, eu fazia também. Do jeito que eles tratavam a filha, eles me tratavam. Só que de repente eu peguei fama. De repente eu cresci. Aí eu tinha um marido do lado que falava, não é assim. Porque tu também tem filho, tu também tem marido, tu também tem tua casa. E aí tu não pode ir. Eu comecei a falar. Eu, que tinha uma vida miserável, tive uma vida ainda pior. Porque eu vivia em conflito espiritual, em conflito pessoal, em conflito com o marido, em conflito com tudo. E a minha vida era de mal a pior. Toda endividada, se eu comprasse uma bala, eu não conseguia pagar. Não conseguia pagar essa bala. E aí as pessoas não me respeitavam, minha família não me respeitava, minha mãe, de uma certa forma, colocava o filho um contra o outro, porque ela não sabia como lidar com isso, e a vida foi passando, eu fui me atolando, as coisas foram acontecendo, e eu cheguei lá no fundo do poço, ao ponto de eu não ter uma fralda para colocar no meu filho mais novo. Eu lembro que eu pegava um saquinho de supermercado e colocava para ele dormir. O que mais me dói de toda essa época é o dia que meu filho mais velho pediu R$1 para me comprar um biscoito recheado e eu não tinha. Não tinha. E aí, nesse movimento, nessa mesma pegada, um dia de domingo, mais precisamente em 2016, chovendo levemente, o Espírito Santo falou comigo fortemente pela primeira vez. Fortemente. Acabou a energia, eu acendi uma vela, coloquei em cima do fogão e o Espírito Santo falou comigo: não deixe essa vela, sua mãe vai levar para o quarto, a casa vai pegar fogo e quando você perceber, todo mundo se queimou, morreu todo mundo queimado. Aí eu fui lá e apaguei a vela. Juro para vocês que é exatamente como eu estou contando. Dei 3 passos para a porta, o inimigo falou para mim: você vai deixar ela no escuro, ela vai no banheiro, vai cair, vai se machucar e seus irmãos vão te culpar. Porque você não acendeu uma vela para ela. Aí eu falei, é mesmo. Fui lá e acendi a vela. O que aconteceu? 10 minutos depois, estava tudo pegando fogo. Pegou fogo em tudo. E aí eu tinha um cachorro, um pastor alemão, e ele arranhava a porta desesperadamente. E a gente estava meio que cochilando, a gente acordou. E eu lembro do sentimento que eu tive. Eu vivi isso. Deus me falou que isso ia acontecer. E aí meu marido tentou arrebentar a porta para entrar onde estava o fogo e a minha mãe estava dentro. E ele entrou e ele não conseguiu ficar. E aí eu tive a minha primeira grande experiência com Deus. Porque eu entrei dentro, nesse dia eu me senti... Gente, esse foi de longe o dia que eu me senti mais carregada, amparada, cuidada, protegida por Deus. E aí eu entrei desesperadamente dentro da casa e eu falava para Deus: Senhor, eu não saio daqui sem a minha mãe. Então, ou eu e ela morremos queimados, ou o Senhor me orienta e eu acho ela. E não dava para ver nada, era fumaça, o cabelo assim, eu pegava fogo, o rosto queimava, tudo queimado. E eu desesperada procurando, e eu falando isso para Deus: Senhor, não permita que eu saia daqui sem ela. E aí eu escutei ela arranhando a porta, e aí eu fui pelo arranhão assim, e eu achei ela. E aí eu levantei, e aí a porta dela abriu para o lado de dentro, e eu segurando ela aqui, eu não conseguia abrir a porta. Meu marido não tinha como entrar mais para nos salvar, porque o fogo já cobria tudo. E eu não conseguia abrir a porta, e isso demorou uns 2 segundos. De repente, apareceu uma pessoa, o portão da minha casa estava fechado, apareceu um homem com uma camisa branca, ele parecia um pastor. E aí ele empurrava a porta devagarzinho, assim. E aí eu percebi que tinha alguém abrindo a porta, e eu pensei que era meu marido, era alguém, e aí eu fui me afastando com a minha mãe, fui me afastando. E aí esse homem só estendeu os braços e falou: me dá ela. E aí eu dei ela pro homem, o homem pegou ela, levou para casa do meu primo. E aí eu corri e fui tentar apagar o fogo, e na hora eu queria apagar o fogo, porque o sentimento que eu tinha era: meus irmãos não vão perdoar. Toquei fogo na casa da minha mãe, pegou fogo, meus irmãos não vão perdoar. Então esse era o sentimento. Esse era o sentimento, e eu quero ressaltar isso para vocês, o quanto sentimento que a gente carrega pelas pessoas pode pesar na nossa vida. Porque esse foi o sentimento que pesou para mim todo esse tempo. O que os meus irmãos iam pensar, o que os meus irmãos, o que isso ia acarretar na minha vida. E aí eu corri e tal. Aí outro grande momento foi quando meu marido pegou os meus filhos e ele saiu tirando os meninos assim. E eu olhei para trás e falei: Senhor, eu não lembrei dos meus filhos. Eles poderiam ter morrido queimados, porque o próximo quarto era deles. E eu não lembrei que eu tinha meus filhos.
E aí, glória a Deus, que meu marido lembrou. E aí os meninos passaram só de cuequinha, assim, meio tonto, sabe, do sono, e passaram por mim. E eu falei, meu Deus, que péssima mãe que eu sou. Porque pela preocupação com os meus irmãos, eu poderia ter deixado meus filhos morrer. Lá. E aí eles saíram, e eu lembro que meu marido falou assim, pega os documentos, e pega os nossos documentos. E eu falei para ele, deixa eu ir lá. E aí eu fui para a calçada da minha casa, só de roupa de dormir. E aí eu lembro que eu falei para Deus, e eu tenho certeza, irmãos, que a minha vida mudou. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, ninguém passa pelo que eu estou passando nesse momento sem que tenha um propósito. Então, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me mostre qual que é o propósito da minha vida. E aí, a partir daquele momento, Deus me transformou. Eu precisei perder a minha mãe, eu precisei passar por todo esse processo. E aí o processo foi longo, foi árduo. Porque aí eu ouvi de irmãos meus, na frente de um hospital, por que o fogo não serviu para você e para os seus filhos? Por que ele serviu só para minha mãe? E aí ficou os murmurinhos, a irresponsável, tudo aquilo que eu imaginei que fosse acontecer, de fato aconteceu. Sabe José? Eu fui José. Aí tudo que aconteceu, que eu pensei que fosse acontecer, aconteceu. Só que o meu sentimento era outro. Quando eles fizeram aquilo comigo, já não tinha mais importância o que eles pensavam. Já não tinha mais importância, porque sabe qual que era o meu peso e a minha preocupação? Se eu afrontar eles, eles vão deixar de visitar minha mãe, e a minha mãe vai me culpar. Então, culpa era sempre culpa. Eu sempre vivia ali em cima da culpa. Vou agradar um, vou agradar o outro, e eu não agradei ninguém. E, irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu fui tão honrada no velório da minha mãe, que eu não consigo dimensionar isso. Porque eu fui honrada, eu era uma simples estagiária da Secretaria de Trânsito e eu já nem estava mais lá. E foi chefe, foi diretor, foi todo mundo. Quando eu pensei, era uma filhinha lá da DECOM. Foi o doutor Mauro, que era prefeito na época, foi vereador, foi um monte de gente. Um monte de gente. E aí eu pergunto para vocês, por que foi? Porque ali Deus queria começar a me honrar. Naquele momento Deus queria começar a me honrar. E aí de todos os dias o Senhor tem falado para mim, eu ainda vou te honrar. Eu ainda vou te honrar, eu ainda vou te honrar, eu ainda vou te honrar. Então, eu tenho muitos outros testemunhos, porque meus testemunhos são longos, mas eu queria trazer com esses pontos para vocês. Primeiro, saibam que eu perdoei todos os meus irmãos, todos, desde aquela que falou, mas eu queria que seu filho morresse, até os outros que falaram coisas absurdas, que eu mal pude velar minha mãe, que falaram que eu não queria que ela acordasse, porque eu tinha medo dela contar que eu tinha matado ela. De eu ter que ir na delegacia depois, e aí o delegado falar para mim, por que você colocou numa vela, num pires e não colocou num prato? Eu falei, por que todo mundo coloca num pires, ninguém coloca num prato? E em meio à minha dor eu tive que testemunhar, em meio à minha dor eu tive que segurar os meus filhos, eu tive que ouvir do meu filho de 10 anos falar para o meu filho mais novo, não chora, não faz isso com a mamãe, porque ela é nossa avó, mas é a mãe dela, ela sofre muito. Eu tive que ouvir do meu filho mais velho, recentemente, mamãe, eu deixei de ter sentimentos pelas pessoas, de sentir saudade quando eu perdi a minha avó. Eu deixei de sentir saudade de qualquer um, então não se preocupe, que eu não tenho esse sentimento mais. Que quando eu perdi a vovó, eu perdi tudo isso. E aí eu ouvi dele que quando ele entrou na Wesleyana, 5, 6 anos depois que ele foi curado da dor de perder minha avó. Mãe, sabia que eu fui curado agora de perder a dor, de perder minha avó? Então, quantas dores e quantas coisas essas crianças não carregaram comigo. Mas saibam que no período que eu estava lá no chão, meus filhos me acolheram de uma maneira extraordinária. 6 meses depois eu lembro de um episódio assim que me dói até hoje, que meu filho mais novo, ele tinha 6 anos e ele veio chorando no meio da sala, que ele chorava todo dia no mesmo horário, ele veio chorando e ele pediu perdão. Mãe, me perdoa, porque eu estou chorando de saudade da vovó. Então a senhora me perdoa, porque eu não quero mais chorar. E aí eu falei, não, meu filho, está tudo bem. Porque Deus usou os meus filhos para me curar, Deus usou os meus filhos para me cuidar. Deus falou, esses aqui podem te machucar, mas esses aqui vão te acolher. E os meus filhos fizeram isso com uma maestria tão grande, gente, tão incrível, que eu posso falar anos do que eles fizeram
por mim através de Deus e vocês não têm noção. E hoje meus filhos são muito mais cristãos que eu, muito mais servos que eu. Eu estou aqui, por exemplo, eles estão lá na Wesleyana, servindo outras crianças, não porque eu pedi, mas porque eles quiseram, porque foi do coração deles. E tudo isso é honra a Deus. Tudo isso. E quando eu faço chá para mulheres, eu sempre conto minha história. E aí eu sempre falo e eu sempre exalto o nome de Deus. Sempre, 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 sempre. Porque Deus, Ele dá honra aonde você não tem honra. Eu não era uma mulher com honra. Eu era uma mulher sem nada, literalmente. Eu vivia endividada, eu vivia desmerecida em todos os sentidos. E Deus falou, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E Ele me abençoou. E Ele me abençoou que eu estou podendo falar isso para vocês aqui. Eu estou aqui com um monte de mulheres ouvindo essa história e dizer que Deus me edificou porque eu perdoei. Deus me edificou porque eu me entreguei. Deus me edificou porque eu glorifiquei o nome dEle no meio da minha dor. Porque a gente honrar a Deus quando a gente está bem é fácil. Mas dizer, Senhor, eu estou aqui, muito obrigado por essa dor e por esse sofrimento, é muito difícil. E eu falei para ele, falei, Deus, obrigado, porque tu vai me ensinar, tu vai me moldar, tu vai me mostrar o que tu quer de mim. E ele me ensinou, ele me moldou, ele me mostra todos os dias o que ele quer de mim. Então a Fabiana Rocha hoje, que as pessoas veem, eu estava até comentando com a Emily, que essa semana eu recebi um convite para receber um prêmio. E não é um prêmio pago, tá? Porque quando é pago não é prêmio. Você está pagando. Não é um prêmio pago. Eu estava à noite deitada na minha cama e aí eu recebi um convite e pasme. Esse prêmio, ele vai ser entregue em Catual, onde eu saí. E aí, há umas 2, 3 semanas atrás, Deus já tinha me falado, eu vou te honrar em Catual. E ele mostrava um outdoor enorme com o meu nome lá em Catual e as pessoas passando que me conheciam falando, olha, Fabiana. E eu vendo esse sonho. E aí essa semana o Senhor me honrou. Falei, olha, eu vou te entregar um prêmio e vai ser lá em Catual. E aí eu pensei, caraca, a empresa daqui, as coisas todas daqui, eu nem entendi muito bem, mas eu falei, amém, Senhor, é lá que o Senhor quer ir, é lá que eu vou. E quando eu falo isso, que eu sou honrada, quando as pessoas me falam, ai, a poderosa Fabiana Rocha, em momento nenhum a minha carne prevalece ao meu espírito. Em momento nenhum. Eu fico pensando, Deus, é para ti, é por ti e é para a tua honra, para a tua glória, porque eu sei que o que Ele fez por mim, ninguém mais pode fazer. E aonde Ele pode me levar, ninguém mais pode. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Deem honra, deem glória, agradeçam pela dor, porque por amor é fácil. Eu poderia ter ido por amor, porque Deus me chama há muitos anos, mas eu fui pela dor. Mas o Senhor me trata, me molda, me cura, me restaura todos os dias, e Ele também quer curar, quer restaurar, quer ensinar para vocês todos os dias. Amém? Amém. Amém.